Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos analisar um julgado importante do STF que analisou a seguinte questão. Imagine você que na época da pandemia, determinado concurso público, nas vésperas, um dia antes, ele foi cancelado, a sua realização foi cancelada. E aí, obviamente, alguns concurseiros que foram até lá fazer a prova tiveram prejuízos, né? Pagaram passagens aéreas, pagaram hospedagem, chegaram a ir até a cidade de realização da prova. Nesse caso, o poder público, ele tem ou não tem o dever de indenizar esses concurseiros? Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE. Te convido a se inscrever no nosso canal para você aproveitar esse e muito outros conteúdos. Agora colocando na tela a pergunta exata que foi analisada pelo STF. Vem comigo. Caso determinado concurso público tenha sido adiado em razão da Covid-19, da pandemia, pode o poder público ser obrigado a indenizar eventuais candidatos prejudicados? Pessoal, volta aqui comigo para a gente contextualizar a questão que envolveu esse julgado, porque foi muito polêmico na época da pandemia. Houve concurso para Polícia Civil do Estado do Paraná. Polícia Civil do Estado do Paraná. Como vocês sabem, concurso para polícia é um número enorme de candidatos. Um número enorme de candidatos. E naquela época da pandemia, já se tinha notícias de diversos concursos, inclusive menores, sendo adiados. Não temos condições de garantir a segurança das pessoas, esse concurso será adiado. Tudo isso com antecedência. E justamente em razão desta dinâmica de vários concursos sendo adiados, diversos concurseiros, diversos órgãos de controle procuraram a banca examinadora, procuraram o Estado do Paraná para questionar se a prova seria mantida ou não. Se a prova seria mantida ou não. Ministério Público, Defensoria Pública e as informações prestadas sempre pela banca era de que tinha plenas condições de realização da prova. Plenas condições de realização da prova. Em razão disso, a prova foi mantida. E o que acontece? Na véspera da prova, no dia da prova, na verdade, por volta de 4, 5 da manhã, as pessoas já foram para Curitiba, muita gente já viajou o Brasil, toda aquela confusão, viagem com máscara, regras aeroportuárias, toda aquela dificuldade e o risco que a pessoa se colocava em estar viajando, porque de fato o risco existia, o risco de contaminação existia. Horas antes da prova, sai um comunicado dizendo que a prova está adiada. As pessoas já tinham viajado para Curitiba, as pessoas já estavam lá para fazer prova, as pessoas já tinham, então, utilizado a passagem aérea, a prova foi adiada. E em razão disso, veio uma avalanche de ações judiciais de reparação civil. Danos materiais, passagem aérea, hospedagem, alimentação, e danos morais, o risco de contaminação. Já que, se a prova tivesse sido adiada anteriormente, uma semana, 15 dias antes, lembre-se, já tinham outras provas sendo adiadas. As pessoas não teriam se colocado em risco, não teriam feito viagem, não teriam utilizado hospedagem de hotel, não teriam que comer em restaurantes. Uma avalanche de ações judiciais que, se você pesquisar na internet, você vai descobrir aí que estima-se que o prejuízo em caso de condenação seria da ordem de 240 milhões de reais. E aí, diversas ações judiciais ocorreram, o tema foi subindo e chegou até o STF. E o STF, meus amigos, julgou favorável ao Estado do Paraná. Julgou de forma favorável ao Estado do Paraná, dizendo que neste caso não existe o dever de indenizar. Apesar de todo este contexto que foi dito, de semanas antes as pessoas, os órgãos de controle questionarem se tinha viabilidade da prova, o Estado afirmar que sim, a banca examinadora, que é a banca de uma universidade pública do Estado do Paraná, prevaleceu a tese da Fazenda que não há o dever de indenizar em razão de inexistir nexo de causalidade em razão do caso fortuito e força maior. E isso tudo, pessoal, o STF decidiu com tese de repercussão geral. Olha só.
O adiamento do exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. A imprevisibilidade inerente à pandemia do Covid-19 afasta a responsabilidade civil estatal por danos decorrentes do adiamento de prova de certame em virtude de medidas urgentes de proteção à saúde, inclusive dos candidatos. A responsabilidade civil pela aplicação da teoria do risco administrativo exige que haja nexo de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano causado ao particular. Porém, a responsabilidade objetiva estatal é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. Na espécie, a emergência sanitária provocada pela pandemia remove a responsabilidade civil do Estado pela imposição de medidas restritivas, como o adiamento de prova de concurso público, notadamente porque a finalidade era mitigar riscos à saúde coletiva. Trata-se de um fato imprevisível que rompe o nexo de causalidade. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para dar provimento ao recurso, reformando o acórdão recorrido e fixou a tese anteriormente citada. O adiamento do exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionada à pandemia do Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. Então, pessoal, esse julgado aqui tem cara de prova e eu recomendo que você fique atento, porque ele pode muito bem ser cobrado. Gostou? Se inscreve aqui no nosso canal, dá um joinha, comenta para que a gente possa, em conjunto, aprender cada vez mais e você conseguir a sua aprovação. Até lá!